Se você apoia a Lava Jato, continue a apoiar. A operação vai continuar fazendo o seu trabalho, vai continuar firme, mas decisões que estão sendo tomadas e serão tomadas em Brasília afetarão os seus trabalhos. A Força Tarefa tem muito para fazer e ela precisa do seu suporte. O procurador Deltan Dallagnol deixa o comando da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal. Você sabe, a decisão foi tomada pelo próprio Deltan por motivos familiares. Ele até explicou isso em um vídeo que ele divulgou nas redes sociais. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar, de modo especial, para minha família. Nesta quarta-feira, o procurador deu uma entrevista exclusiva à Gazeta do Povo. Ele falou sobre a saída dele, o momento da operação e principalmente o futuro da Força Tarefa, sem a presença dele, Deltan, e com decisões cruciais a serem tomadas nas próximas semanas. Quem conversou com o procurador Deltan Dallagnol foi a editora da Gazeta do Povo, Kelly Cadanos. Ela é minha convidada agora aqui no podcast 15 Minutos. A gente fala sobre essa entrevista e os bastidores da saída do principal procurador da Força Tarefa. Eu saio com o sentimento de missão cumprida, no sentido de que eu dei uma contribuição relevante para um trabalho que é de um grupo, de uma equipe. Bom, Kelly, o procurador deixou bem claro, que a justificativa para a saída dele da operação é pessoal, uma questão familiar da saúde da filha dele. Mas é inegável, a gente falou várias vezes, inclusive aqui no 15 Minutos. Ele vinha enfrentando uma série de batalhas, de contestações, julgamentos sobre a atuação na Força Tarefa. Isso também pesou na decisão? E o que ele diz sobre o momento pelo qual passa a Lava Jato, hein, Kelly? Olá, Márcio. Olá para todo mundo que acompanha a gente aqui no 15 Minutos. O que pesou na decisão foi o problema familiar, que ele relatou esse problema aí de saúde da filha dele. Então, isso foi o que mais pesou na decisão dele de deixar aí a Operação Lava Jato, a Força Tarefa e a coordenação desse grupo. Mas ele se mostrou muito preocupado aí com algumas decisões que podem afetar o trabalho da Força Tarefa, E aí ele destacou decisões que podem vir da PGR, da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso Nacional, Ele disse que os maiores desafios para a Lava Jato hoje vêm justamente de fora, O que mais preocupa ele nesse momento, por exemplo, segundo a entrevista que ele nos concedeu, são as decisões que vão ser proferidas sobre a prorrogação dos trabalhos da Força Tarefa e também da exclusividade dos procuradores na sua dedicação à Lava Jato. Quem vai tomar essas decisões vai ser o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele tem até o dia 10 para decidir se prorroga ou não, ou se dissolve a Força Tarefa do Ministério Público Federal. O potencial dessa equipe de alcançar resultados será impactado diretamente por decisões externas a ela, sejam do Procurador-Geral da República, do Supremo ou do Congresso. Pois é, e essa saída dele agora pode influenciar nessa decisão de renovação ou não da Força Tarefa, Kelly? O que dá para dizer sobre esses bastidores? Também é bom esclarecer isso que você citou há pouco aí, de que quem toma essa decisão é a PGR, no caso o procurador Augusto Aras. Pois é, quem vai decidir é justamente o Procurador-Geral Augusto Aras, que vem aí sendo responsável por uma série de ataques à Operação Lava Jato, e não só o procurador Deltan Dallagnol, que era até ontem o coordenador da Força Tarefa, mas ao próprio modelo de Força Tarefa, A gente lembra que o Procurador-Geral da República tenta emplacar aí um modelo de uma unidade nacional de combate à corrupção, a chamada UNAC, que centralizaria aí todas as investigações de combate à corrupção no país. Eu conversei com o Deltan sobre a possibilidade da renovação acontecer agora que ele saiu da Força Tarefa, e ele disse que isso depende, Ele falou que depende de qual é a interpretação que se dá sobre a razão da resistência da Procuradoria-Geral da República em relação à Lava Jato. Segundo ele, se a resistência for em relação à pessoa dele, Deltan especificamente, pode haver uma mudança de postura da PGR e uma prorrogação dos trabalhos, sim. Agora, se a resistência for em relação ao modelo de força-tarefa ou ao trabalho que vem sendo feito pela força-tarefa da Lava Jato, aí essa resistência pode sim continuar na avaliação do Deltan. Bom, ainda sobre a sua conversa com ele, Kelly, foram 6 anos, à frente da força-tarefa. O procurador Deltan falou se tem algum arrependimento ou se teria feito algo diferente? Falou sim, Márcio, eu perguntei se ele faria algo diferente, se tivesse a oportunidade, de voltar no tempo. O
que o senhor imagina que poderia ter, ou se o senhor imagina, né, que poderia ter feito diferente aí na condução da Lava Jato? Se o senhor pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que o senhor mudaria durante esses 6 anos e pouquinho aí que o senhor esteve à frente da coordenação do grupo? E ele disse que algumas coisas ele poderia fazer de modo a gerar menos polêmica, né, segundo o que ele respondeu, né? Ele disse que durante esse período como coordenador da Lava Jato, algumas decisões poderiam ter sido feitas de outra forma, né? Mudaria algumas coisas, faria algumas coisas de um modo que gerasse menos polêmica, de modo a atingir, claro, que o mesmo resultado, né, também dentro da lei, mas de modo a gerar menos polêmica. Como exemplo, ele citou aquele caso da tentativa da criação de uma fundação para gerir o dinheiro de uma multa bilionária, né, paga pela Petrobras, né, essa multa que deveria ter sido paga nos Estados Unidos e por um acordo da Força Tarefa acabou sendo paga no Brasil. Um dos pontos, por exemplo, em que a gente teria uma atenção maior na forma de conduzir, foi o acordo que a gente fez com a Petrobras, que permitiu que bilhões ficassem no Brasil. A gente lembra desse caso, né, gerou muita polêmica, muita discussão e muitas críticas, né, e o Deltan reconheceu que poderia ter conduzido melhor esse episódio, né. Ele disse que, embora tenha sido reconhecido como legal esse acordo em 5 órgãos diferentes, ele gerou ali uma série de polêmicas e críticas e que ele poderia, né, ter envolvido aí nesse acordo a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e também a Procuradoria Geral da República para evitar essa repercussão negativa. Mas ele destacou que, apesar de melhorar algumas coisas caso tivesse oportunidade aí de voltar no tempo, ele destacou que é sempre fácil ser engenheiro de obra pronta, né? E aí ele ressaltou que todo o trabalho da Força Tarefa sempre foi feito com a melhor intenção e sempre buscando estar dentro da lei, buscando acertar, né? Ele fez essa ressalva. O que o senhor espera aí desse grupo que o senhor coordenou por tanto tempo a partir de agora? Eu acredito que a equipe vai seguir fazendo um trabalho extraordinário e estou sendo substituído por um procurador competente, dedicado, experiente. O que espera o procurador do substituto dele na Força Tarefa, né? E do próprio futuro do combate à corrupção aqui no país, hein, Kelly? Olha, o procurador Deltan, ele disse que ele tem plena confiança, né, no trabalho do sucessor dele, que é o procurador Alessandro Oliveira, né. O Deltan falou que é apenas um de 14 procuradores que trabalham na força-tarefa da Operação Lava Jato e que Alessandro Oliveira, o seu substituto, é um procurador competente, dedicado e também experiente, né, e cujo trabalho é reconhecido por outros procuradores também. E ele diz que o principal papel que o Alessandro vai precisar desempenhar na força-tarefa é de seguir aí sendo uma fonte de otimismo, né, para que as pessoas que trabalham na força-tarefa, tanto os procuradores quanto os servidores, se mantenham sempre motivadas no trabalho, apesar de todas as dificuldades que o combate à corrupção enfrenta, né. E aí ele fala, inclusive, sobre, né, essas dificuldades, né, algumas decisões do Supremo, critica novamente uma decisão do Supremo que trancou aí uma ação penal que foi recebida nessa semana pela Justiça Federal de Curitiba contra o ministro do Tribunal de Contas da União, também critica aí alguns projetos de lei em tramitação no Congresso que podem atrasar o combate à corrupção no país. Mas ele diz que ao mesmo tempo em que faz um diagnóstico realista, né, de que existem pressões contrárias ao combate à corrupção no Brasil, ele diz olhar aí para o futuro com esperança, né, de que a atuação dos brasileiros ainda possa fazer toda a diferença nesse processo histórico, né, em que, segundo ele, o país caminha na direção de uma integridade na vida pública e que é uma luta aí de toda uma geração, né. Então, apesar de olhar com preocupação para o futuro do combate à corrupção, o procurador Deltan Dallagnol deixa a força-tarefa ainda com um ar de otimismo em relação ao futuro. Quando eu digo que eu vou seguir contribuindo na luta contra a corrupção como procurador e como cidadão, porque é isso que eu gostaria que todo brasileiro fizesse, que sigam lutando como profissionais e como cidadãos contra esse grande problema do nosso país.
Ô Kelly, e o que acontece se a força-tarefa não for renovada pela Procuradoria-Geral da República, se não tiver mais a força-tarefa da Lava Jato aqui em Curitiba, hein? Pois é, Márcio, se a força-tarefa da Lava Jato não for renovada pela PGR de maneira nenhuma, né? Lembrando que a PGR pode renovar a força-tarefa por um período menor de 1 ano, pode também renovar a força-tarefa com menos procuradores, ou renovar a força-tarefa com 14 procuradores, mas sem dedicação exclusiva, né? Todos esses são cenários possíveis, mas se a força-tarefa simplesmente acabar, todos os casos, todas as investigações, todas as linhas de investigação, e aí a gente tem mais de 40 linhas de investigação, mais de 400 investigações abertas, tudo isso vai ficar nas mãos de um único procurador da República. Esse procurador seria o Deltan Dallagnol, que é o procurador natural do caso, mas como ele trocou de lugar aí com o Alessandro Oliveira, tudo isso cairia nas mãos do Alessandro Oliveira, o novo procurador aí que vai integrar a força-tarefa até que seja tomada uma decisão pela PGR. Então, tudo cairia nas mãos de um único procurador. Hoje, o trabalho que é feito por 14 procuradores, né, sem contar o apoio dos servidores, né? São mais de 30 servidores que também atuam no apoio técnico dessas investigações. Então, tudo isso ficaria nas mãos de uma só pessoa, e aí você consegue imaginar, né, o caos que isso representaria. Muitos casos possivelmente poderiam prescrever por falta de tempo, né, de análise do material, enfim, tudo isso seria aí bastante prejudicial para as investigações em andamento. E tem algum prazo para que essa decisão seja tomada aí pela Procuradoria, pela renovação ou não? E como que pode ser eventualmente essa renovação, Kelly? O prazo é dia 10 de setembro, Márcio. O Procurador-Geral precisa decidir isso até dia 10 de setembro, porque é quando vence o prazo vigente de autorização, né, para que a força-tarefa funcione. E aí nos bastidores já corre aí uma série de possibilidades, né, em relação a essa renovação. Há inclusive a possibilidade dessa força-tarefa ser renovada apenas por 60 dias e aí poder ir sendo prorrogada por mais 60 dias, enfim, por tempo indeterminado, até que se decida, por exemplo, sobre a criação ou não da UNAC, né, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade também é diminuir o número de procuradores na força-tarefa, ou ainda somente tirar a exclusividade desses procuradores. Hoje a gente tem 14 procuradores na força-tarefa, metade deles trabalham exclusivos na Operação Lava Jato. A outra metade precisa conciliar outros casos também com a Lava Jato. E aí há essa possibilidade de se tirar a exclusividade de mais procuradores também. Tudo isso nas mãos do procurador Augusto Aras, né, procurador-geral Augusto Aras, que também pode ser que decida levar essa decisão para o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Hoje o Conselho Superior só se manifesta quando procuradores regionais da República, que deveriam atuar em segunda instância, por exemplo, são recrutados para essas forças-tarefas, para atuar em primeira instância. E aí o Conselho Superior precisa autorizar, né, esse deslocamento aí dos procuradores regionais. Se não tiver procurador regional da República, o Conselho Superior não precisa necessariamente se manifestar. Mas há aí a possibilidade do Procurador-Geral Augusto Aras levar, sim, a possibilidade ou não de prorrogação para o Conselho Superior. E aí a possibilidade de renovação aumenta, né, porque o procurador não tem maioria no Conselho. E ainda nessa semana o Conselho chegou a dar uma liminar, né, determinando a prorrogação da força-tarefa da Lava Jato por mais 1 ano. Então essa é uma novela que ainda precisa ser desenrolada nos próximos dias, tudo pode acontecer. E toda a cobertura desse assunto na Gazeta do Povo, inclusive essa entrevista exclusiva aí que a gente comentou da Kelly Cadanos com o procurador Deltan Dallagnol. Kelly, obrigado por conversar mais uma vez aqui no 15 Minutos, até a próxima! Até a próxima, Márcio. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!